Olá, Oi, boa noite. boa noite. Pode falar um pouquinho para ver se o som tá bem, se o Boa pessoal noite, tá te tudo ouvindo. bem? Bia? Para mim Tá o me som ouvindo tá ok. bem? Tá bem, né? Estou. O pessoal tá ouvindo? Acredito que sim. Aí, a Amanda já chegou. Bom, Eliston, eu gostaria de agradecer sua presença. É muito gratificante ter você aqui no nossa primeira live do Ufologia Integral, porque você vai agregar um tema muito importante para a gente. Nosso grupo, Ufologia Integral Brasil, ele estuda a ufologia científica, a ufologia espiritual e a casuística. Então vai ser bem bacana aí para o pessoal te escutar e a gente tirar aí algumas dúvidas, tá bom? Gostaria que você se apresentasse, seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Eu sou o Coronel Wellington, da Polícia Militar do Ceará, e atualmente eu me encontro já na reserva. E o meu hobby, há 20 anos atrás, desde 20 anos atrás, é fazer pesquisa nessa área de ufologia, né? E outros fenômenos ligados à paranormalidade, espiritualidade e mistérios. E durante essas andanças a gente tem pesquisado muito aqui pelo Brasil e principalmente também no estado do Ceará e em todo o estado, litoral, praia e sertão, né? E temos muitos relatos para contar. E eu estou aqui e agradeço a participação, né, no seu canal e disposto também a debates e a perguntas e à sua disposição. Perfeito, nós que agradecemos. Estou tentando pôr aqui o título da live, mas não rolou. Qualquer coisa, Amanda que está por aí, se você colocar, eu fixo o comentário. Bom, acho que a primeira pergunta, antes da gente entrar nessa questão do contato, que é o tema principal da live, eu acredito que você tem um diferencial, porque além de contatado, você é um ufólogo e você tem a sua profissão como coronel da Polícia Militar e piloto né, de aviação. Então, essa bagagem, ela deve ajudar muito na pesquisa ufológica, na pesquisa em campo. A gente escuta muito essa questão de supostos avistamentos, né, supostos pousos de nave. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho aí no Ceará, como é essa pesquisa de campo e como essa tua profissão ajuda na pesquisa. Ajuda porque desde pequeno que eu sou ligado a tudo que voa, né? Desde pássaros até aviões, foguetes e naves. Então, mas antes de entrar também na polícia, eu fui sargento do Exército e me especializei em armamento. Armamento, munição e explosivos, né? Mas depois eu entrei na Polícia Militar do Ceará como oficial e uns 20 anos atrás ingressei na aviação da Polícia Militar do Estado do Ceará, da Secretaria de Segurança. E de lá para cá a gente vem prestando um longo serviço durante esses 22 anos de serviço, né? E até inclusive durante esse tempo todo nós já chegamos a perseguir OVNIs e também a ser perseguidos, né? Nós temos assim muita história para contar, tanto na minha área de serviço também como na área de pesquisa individual, pesquisa de campo, né? Que nós temos muitos relatos. Eu já tenho aqui mais de 120 casos pesquisados no estado do Ceará. E tudo em campo. Nossa, Eu gosto de pesquisar em campo. sim. Aproveitando essa questão de pesquisa, a gente está com um assunto muito em pauta na ufologia, que é o caso de Magé. E a gente percebe muitas informações chegando, então as pessoas mandando imagens, as pessoas mandando áudios, e a gente sabe que ainda não tem aparentemente nada ainda conclusivo. E eu gostaria que você falasse a sua opinião sobre isso. Quando o assunto, um fenômeno acontece, que nós não sabemos se é um fenômeno ufológico ou o que é, qual a sua opinião sobre esse acontecimento aí? Eu venho acompanhando desde ontem esse acontecimento, né? Em vários grupos, as pessoas me ligam, mandam mensagens. Mas a gente, quando começa a fazer a pesquisa, né, na ufologia, as pessoas elas têm uma empolgação muito grande. E o que a gente torce, que a gente quer, é que todo fenômeno seja uma nave. A gente confunde muito a pronúncia não, a palavra em si. Por exemplo, OVNI. OVNI é objeto voador não identificado. É tudo que voa que você não identifica. Então, um pássaro ao longo, ele pode ser um OVNI. Um pedaço de satélite que ele cai e entra na órbita da Terra pode ser um OVNI. Mas agora, quando você muda a configuração de OVNI para uma nave, é diferente, né? Então, ali já se sabe inicialmente que é um OVNI. Por quê? Estão Porque é falando do identificado. som.
O pessoal está falando que o né? som está baixo. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tudo bem, vou aproximar mais. Ok. Tá, Então, a beleza. gente tem que ter cuidado, porque assim, o fenômeno ali, a princípio é um OVNI, porque não foi identificado, que a palavra em si, o OVNI é um objeto voador não identificado. Mas agora a preocupação é saber se é uma nave extraterrestre. A gente não quer saber nem se é uma nave terrena, né? A gente quer saber se é uma nave extraterrestre. Agora vamos analisar as situações. Já saiu na internet casos de pessoas fazendo comunicação entre rádio amador, como se fosse rádio amador, mas a gente vê ali que não é uma comunicação oficial. Quando fosse simulação de duas pessoas do Exército fazendo a comunicação em torno da Força Aérea, como se fosse um caminhão que ia pegar a nave que tinha seres dentro. Então, ali pode descartar, ali é uma montagem. Por quê? Porque as comunicações entre as Forças Armadas, né, entre o alto escalão, e principalmente numa operação desse tipo, isso é uma operação ultra secreta, isso é uma operação que envolve segurança nacional. Então, os meios de comunicação, eles são altamente criptografados. Então, se você vai fazer uma comunicação de um office boy que vai entregar pizza, o rádio dele custa R$ 1.000, R$ 500. Então, um equipamento desse sofisticado das Forças Armadas é um equipamento que só um rádio vai custar R$ 5.000, R$ 10.000. Entendeu? Que é justamente para não ser monitorado, não ser captado as mensagens. Então, descarta essa do caminhão. Aí outra foram os helicópteros seguindo esse suposto OVNI pela madrugada, né? Aí, pelo horário pela madrugada, é raro, muito raro, ter operação de helicóptero, a não ser que seja da Petrobras. As Forças Armadas em si, elas evitam ao máximo fazer esse tipo de operação, apesar de elas terem helicópteros preparados para isso, né? Mas, digamos assim, dizem que o Exército isolou a área, que estava uma movimentação muito grande, cheio de caminhões. Mentira. Até agora eu não vi nenhuma imagem de um soldado fardado do Exército no meio da rua. Agora, quer resolver o problema bem facinho? Porque a gente se empolga, mas às vezes a gente não segue uma metodologia oficial e uma metodologia séria. Por exemplo, que um grupo de ufólogos se reúnam, ou então uma entidade ufológica se reúna, né? O seu presidente, seja lá quem for, mande um documento oficial para o Ministério da Defesa, mande um documento oficial para o Comando do Exército, ou então para o próprio comandante da unidade, que lá é a indústria de material bélico do Exército, está entendendo? Aí você manda a comunicação e solicita uma visita. Eles não vão negar. Agora, digamos assim, se tiver uma movimentação muito grande de coisa fora de normal da cidade, dentro da unidade, e eles negarem, aí a gente já pode supor que tem alguma coisa. Agora no momento, nós só temos avistamento de luz, barulho de helicóptero, nenhum movimento de nenhuma tropa. Nós não temos nada, né? Aí diz assim, o espaço aéreo está fechado? Não está. Ali qualquer helicóptero pode sobrevoar. Agora, se ali for uma indústria, é claro que tem. Se possa ser que eu não vi ainda se aquele espaço aéreo na cartografia aeronáutica, porque nós, aqui em voa, o piloto ele tem a obrigação de saber as áreas restritas que a gente chama. Por exemplo, nós não podemos sobrevoar unidades militares, nós não podemos sobrevoar presídios, entendeu? Sobre radares, mas ali se a gente ver se a carta não é um espaço aéreo restrito, você com um helicóptero, um avião vai sobrevoar. Então, que alguém se organize e faça sobrevoo local e, de preferência, peça a autorização ao comandante da unidade, que eu tenho certeza que se ele não tiver escondido nada, ele vai liberar. Agora, digamos assim, que eu achei muito interessante, que eu só vi uma observação desse aspecto, eu não sei nem quem foi que observou. Vamos dizer assim, que alguém viu algumas luzes, uma luz, e que dois Uma luz helicópteros... vermelha, né? Mencionaram uma luz vermelha. Tudo bem, já está caracterizando mais ou menos um OVNI. Então a nave, vamos falar logo em nave, porque para mim já existe, eu não tenho mais dúvida de nada. Né? Sim, aí, já passou. Que os helicópteros estavam seguindo. E de repente, esta nave, ela fez um movimento brusco em direção ao chão, e neste momento ela entrou num portal, ou então ficou num modo operantes invisível. E os helicópteros ficaram em busca e não encontraram. Aí todo mundo diz, não é porque o objeto passou em alta velocidade e caiu. Não, ele não caiu. Está entendendo? Ele apenas ficou pousado no modo invisível. Inclusive, esse caso, já aconteceu isso na nossa unidade aérea aqui, do grupamento aéreo, né, do Centro Integrado de Operações Aéreas, da Polícia Militar da Secretaria de Segurança do Estado de Ceará. Um colega nosso estava de serviço e recebeu um comunicado, eu também estava nesse dia, que um avião tinha caído na Serra de Maranguape, numa serra aqui próxima. O helicóptero decolou e não achou nada. Ele ficou mais de uma hora fazendo as buscas locais. Aí eu fiquei imaginando, olha, pode ter sido um OVNI.
porque eles passam, às vezes, em alta velocidade, assim, 100, 200 km por hora, as pessoas veem ele sobrevoando no local e pensam que ele caiu, entendeu? Mas não acharam nada. E nesse local também é comum as pessoas avistarem objetos voadores não identificados, naves em si, né? Então, essa é a minha opinião. Está cedo, mas também está fácil de a gente chegar a uma conclusão. Que quem esteja na área faça um procedimento, né, o que é que ele quer, como deve fazer, possa ter uma orientação, faça uma documentação oficial, solicitando ao comandante da unidade que faça uma visita no local. Né? E pesquise mais. Né? Não levar para o sensacionalismo, como ficam pessoas inventando comunicação, ficam inventando que tinham 6 seres mortos, ou 4 ou 5 dentro da nave, foram recolhidos, que tinha caminhões do exército. Já foram até recolhidos. Né? Foi diferente do ET de Varginha. Fecharam a cidade, tinham várias unidades do exército. Ali foi outra coisa. Essa é a minha opinião sobre essa. Mas eu não duvido que possa ter sido uma missão dessa, de eles se apresentaram, a nave foi seguir, simularam o pouso. Mas agora, se for uma queda que tivesse ET serido dentro, isso aí, o rebuliço já estaria grande na cidade. Perfeito. Mascarado com outro nome. Mascarado com outro nome. Okay. E não com uma operação de grande envergadura de segurança nacional. Perfeito. Vamos ao nosso tema da live. Eu vou pedir para a Amanda se ela conseguir colocar o tema aqui da live para eu fixar, porque eu não consegui. Eu não sei se você tem acesso também. Mas o nosso tema principal é o preparo para o contato. Nós que estudamos ufologia, a questão da existência de vida extraterrestre já não é mais um tabu. Nós escutamos vários relatos, tem vários temas na casuística. Então, esse intercâmbio de extraterrestres e humanos, de fato, já acontece. Eu gostaria que você falasse a questão de como isso é colocado pelos governos e quando o que aconteceu recentemente, o Pentágono se coloca oficializando algumas imagens que, de fato, ele reconhece como autêntico que aquelas imagens são objetos não identificados, enfim. Para nós da ufologia não houve tanto impacto, mas para a massa em geral, você acha que isso dá algum impacto? Qual a sua visão sobre a afirmação do Pentágono? Eu achei muito interessante aquelas imagens, mas anteriormente, há uns anos atrás, eles tinham liberado imagens parecidas, né? Mas o que eu achei interessante é porque o governo americano ele já está percebendo que já está na hora de ele reconhecer este fenômeno, esta realidade, e começar a mostrar à população para que ela comece aos poucos a aceitar esta nova era, vamos dizer assim, que é uma palavra muito falada, esta nova era. Então, o que acontece? Você pode observar que os avistamentos, eles sempre existiram, os contatos sempre existiram. Mas hoje eles são mais divulgados devido aos meios de comunicações mais avançados. Né? Nós temos o WhatsApp, Facebook, a informação chega rápido demais. A informação chega rápido, né? Então, se as pessoas têm esse poder tecnológico para adquirir mais informações, aos poucos elas estão começando a se preparar para um contato mais aberto. Então isso aí foi válido, né? Ali realmente são imagens reais. Aquelas imagens são verdadeiras. Aquele OVNI, pelo tamanho dele, deve ter uns 20 metros de comprimento, são 4 tripulantes. Ele está desenvolvendo a velocidade acima de 500 km por hora. Ele foi enquadrado realmente pelo FLIR, que é um sistema de imageador a bordo dos caças americanos. Nós também temos esse equipamento em nosso helicóptero aqui da polícia. Né? Esse equipamento, a 30 km de distância, a gente consegue fixar um alvo, consegue ver se uma pessoa está armada, consegue ver se a pessoa tem uma pulsação do coração está acelerada, uma pulsação na cabeça, uma pulsação dos pés, se o motor do carro está quente ou não. Então, é uma tecnologia muito avançada. Imagina as tecnologias deles, né? Esses OVNIs não têm a bordo. Então, ali eu acredito 100% que seja uma imagem verdadeira e que, aos poucos, os governos dos países mais avançados vão liberando as informações para a população e se preparando para esta nova realidade de contato com esses seres. Porque agora, quem determina a onda de aparecimentos e a frequência não são os governos. Quem determina são esses seres. Né? E os governos vendo que não podem mais esconder isso, porque todo mundo hoje tem um celular na mão, então aos poucos eles vão liberando as informações. E à medida que a população também vá se preparando para isso. É por isso que eles também não podem, uma nave dessa, pousar numa praça pública e fazer um contato direto com o alto escalão dos governos. Mas secretamente eles fazem contato. Essa é uma pergunta que eu ia falar para você com relação. A gente recebe muita
essa pergunta, por que que eles não fazem um contato oficial, né? Você que fala a questão do E, preparo, do contato, por que você acha que não há esses seres não fazem esse contato oficial? Tem um porque motivo, né? o preparo, assim, o advento de novas tecnologias, de um conjunto de novas tecnologias, exige um preparo muito grande para aquelas pessoas que vão receber. Então, no momento, o planeta Terra não está pronto para receber um pacote de novas tecnologias de imediato. Então, vamos dar um exemplo. Esses seres não utilizam o petróleo como fonte de energia. Eles utilizam cristais, utilizam o campo eletromagnético da Terra, utilizam a energia das estrelas. Então, são várias formas de energia. Então, são tecnologias diferentes. E eles chegam aqui e vão implantar esse novo sistema de energia. A indústria petrolífera vai falir. Então, isso é um desemprego em massa, é uma crise muito grande. Então, eles têm que ser aos poucos. Aí, a cura de todo tipo de doença, que eles curam todo tipo de doença. Aí, imagina se eles fazem uma cura em massa. A população não está pronta para viver 200 anos, 300 anos. O corpo humano aqui na Terra, neste momento, não. E a indústria farmacêutica todas elas vão fechar as portas. Né? Então, Então, desemprego em massa. Então, tem isso por trás. há um limite para essa Aí, interferência, né? agora vamos ver o lado espiritual. A população da Terra, espiritualmente, não está pronta para essa nova realidade. Vai ser uma mudança de conceito, mudança de conceito filosófico do eu, da minha pessoa, e de Deus, de anjos, de espíritos. Então, vai ser uma mudança muito radical. E, neste momento, a população não está pronta para isso. Né? As pessoas não têm noção. Elas têm, agora, não estou falando mal de religião, muito pelo contrário. Eu respeito todas as religiões, eu acho bonita todas as religiões. Aí as pessoas dizem, não, mas estão usando a população para não sei o que. Eu disse, não, o espírito primitivo, o espírito pobre, ele exige uma disciplina rígida. Então, eu não posso criticar a minha religião. É muito melhor a pessoa estar na igreja do que estar fazendo uma coisa errada no meio da rua. Mas, com o tempo, elas vão se libertar a partir do momento que elas não desejaram mal e não mais fazerem mal a ninguém. Então, isso aí é uma concepção nova de Deus, de religião, de Jesus, de todas as religiões. Né? E esses seres que cuidam da gente, vamos assim falar, esses seres espirituais, eles são muito inteligentes, são muito evoluídos espiritualmente e tecnologicamente. As pessoas só têm uma noção de Jesus naquela época em que ele vivia. As pessoas não têm noção de Jesus sentado num centro, assim, numa sala com todo aquele aparato tecnológico, à disposição dele, tudo que ele tem. Né? As pessoas não Sim. imaginam ele assim, né? Então, é uma mudança muito radical na vida do planeta que, aos poucos, nós vamos mudar. Nós chegaremos E lá. se a gente fizer um gancho aí com a questão da data limite, né? Que, né, o Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, no 71, ele fala que se nós não entrássemos em guerra, e depois de 50 anos, né, de pisar na Lua, poderíamos ter acesso a essas informações. Então já dá para entender que nós ainda estamos engatinhando, e ele também não fala como seria essa comunicação, mas a gente percebe dentro do grupo de ufologia, de estudos, que tem aumentado, enfim, chega as informações de casos mais individuais, né? E também grupos que fazem vigília, que tem esse contato. Não é um contato em massa, como Isso. muitos falam, né? Eles estão aí, por que eles não contatam em Ó, massa? E aí eu o vou contato, entrar é, na o pergunta que eu contato gostaria. coletivo, ele vai ser usado em grande escala, vai ser realizado em grande escala, depois que o contato individual estiver preparado. A maioria das pessoas individualmente estiveram preparadas. Não vai ser em massa. Porque não adianta a gente querer mudar o comportamento e a educação em massa de uma população de mais quase 8 bilhões de habitantes pelo terror. A gente tem que mudar o comportamento dessas pessoas, tem que educar essas pessoas com calma, com doutrina, com o tempo. É com o tempo que elas vão ser educadas, pela consciência, pelo livre-arbítrio, e por aí vai. A gente não pode educar pelo terror. Tem que educar pelo conhecimento, pela consciência. Entrando agora no assunto principal, né, que é a questão do preparo para o contato, você fez uma classificação de tipos de contato. Eu gostaria que você falasse, Wellington, quais são esses tipos de contato, de acordo com a sua classificação. O contato, isso é uma classificação que eles comunicam informar para a gente. Tem o contato primário, né? Como é o contato primário? Ele sai
para essa missão de abdução, ou então contato, e escolhe apenas uma pessoa para fazer a abdução, levam a bordo da nave, faz o que eles querem, tem interesse, a pesquisa, coleta de algum material, e aí depois eles devolvem, e nunca mais eles mantêm contato com aquela pessoa. Esse se chama o contato primário, né? Pode ser assim um contato de avistamento, que ele vai só para se apresentar naquele local. Muitas pessoas de vigília veem esse tipo, né? Então ali é um contato primário. Aí depois tem um contato intermitente. Eles fazem a abdução das pessoas, levam para a nave, e a partir daí elas vão acompanhar aquela pessoa gerações e mais gerações. 100, 200, 300 anos, as próximas reencarnações, os filhos, netos e por aí vai. Já, Eles já é têm um uma estudo pesquisa prolongado. mais Isso. detalhada das gerações. E o objetivo, ó, e não tem outro, a gente não adianta querer inventar, porque não tem outro objetivo. É o acompanhamento do desenvolvimento biológico do corpo humano para a evolução nesse sistema, ecossistema terrestre, né? E a evolução espiritual. Né? Porque o ser humano, é por isso que as pessoas chamam que a gente é um indivíduo. Por quê? Porque cada um tem um comportamento individual. Cada um vibra numa frequência. Né? E essa vibração de frequência determina a inteligência da pessoa. O que ela é, e o comportamento dela. O que ela pode inventar, o que ela pode aprender, o que ela pode repassar. Então, devido a essa mudança constante de frequência e de comportamento humano, e a variação de inteligência individual de cada pessoa, eles coletam esses dados dessas pessoas e para si faz aquela coletânea e vai servir de evolução para outras raças, para a raça dele e para a nossa também. E esses dados eles compartilham com outros. Como se fosse uma pesquisa mesmo, né? De acompanhar monitoramento, seja a questão consciencial ou a questão também biológica, né? Então, você E o falou do primeiro. biológico, e o biológico, porque a Terra, a gente pensa que... não é que é isso. A Terra é um sistema que ela está em mudança. Sempre há mudança. Por quê? Porque há variação de temperatura, pressão, radiação, gravidade. Isso aí faz com que o corpo biológico também mude. E essas mudanças também, eles acompanham isso. Ou seja, preparando novos corpos para novos espíritos, novos corpos biológicos para novos seres pensantes que vão evoluindo ao dia a dia de suas vidas. É por isso que existem corpos diferentes. O sistema terrestre, ele tem esse tipo de corpo biológico. Então, há universos por aí, planetas, que os corpos são diferentes. É por isso que há variação de raças, devido ao Então, sistema diferente dos planetas. é isso que eu queria chegar. Você está falando já de dois tipos de contato. O primeiro você mencionou que é o primário, que eles pegariam essa pessoa e devolveriam, mas é só um E o outro, o contato. próximo, né? E o O terceiro. O terceiro é o contato amistoso. O que é o contato amistoso? É aquele contato, eu estou falando contato, não estou falando abdução. O contato amistoso é diferente, né? Então, esse tipo Certo. de contato é que ele vê que a pessoa é uma pessoa sensitiva, é uma pessoa que participa de grupo de WhatsApp, é a pessoa que faz pesquisa na internet, é a pessoa que faz pesquisa em campo, é a pessoa que vive a ufologia. Então, eles gostam desse tipo de pessoa. Então, olha, ali tem uma pessoa que está interessada nessa nova realidade. Vamos aproveitar esta pessoa, passar informações para que elas nos representem, para que ela divulgue que nós existimos, para ver se a humanidade muda de consciência, muda de comportamento e evolui e contribui com a evolução desta espécie de raça humana que vive no planeta Terra, né? Então é assim que eles fazem. E com o tempo eles vivem amistosamente com essas pessoas. As pessoas chamam, eles vêm, as pessoas marcam o encontro, eles vão, eles vêm na sua casa, levam você para outras dimensões, passam informações e eles vão lhe doutrinar. Eles vão ensinar muitas coisas para você repassar para o restante de outras pessoas que queiram aprender. Aproveitando esses três tipos de contato que você falou, o primário, né? O intermitente e o Intermitente amistoso. e amistoso. E o contato, aí vem aquela pergunta, né? Porque muitas pessoas querem sair por aí à noite, fazer um contato e não sabe quem são esses seres. Existem também esses seres negativos. E como seria como se enquadraria nesses três tipos de contato? Seria o primeiro, o primário? Ou Eles você podem fazer, esses seres negativos, eles podem fazer os contatos nessas três modalidades, entendeu? É porque, assim, entende? do mesmo momento que no planeta Terra existem indivíduos com comportamentos variados, que, vamos dizer assim, pessoas boas e pessoas más, né? Em outras dimensões também existe, né? Mas só que o bem prevalece em número sobre o mal.
pelo menos dessas raças que visitam aqui o planeta Terra. Aí o que acontece? Nós somos assim uma pessoa, a raça humana, a gente vive sob o terror da morte e do desconhecido. Então, quando a gente vive com esse pensamento, o que acontece? A gente, quando vai se tratar com a ufologia, a gente, primeira coisa, só pensa nos seres. Olha, mas se vier um ser A, B ou C ou D, um grego, reptiliano, sei lá, aí começa a qualificar os seres e a dar comportamento para eles. Mas é baseado nas nossas experiências, no que aquele sente. Por exemplo, o que é um ser ruim? É aquilo que, quando eu me aproximo, eu sinto uma sensação ruim. Olha como é interessante. Mas se eu sou uma pessoa altamente medrosa, até Jesus se aparecer na minha frente, eu fico com medo. Sai correndo. Porque olha como é que nós agimos. Se nós estamos em casa e passa um vulto preto, a maior, 99% das pessoas tem medo. Por quê? Porque é um vulto preto. Mas, às vezes, aquele vulto que está passando é um vulto que está passando em alta velocidade, ou então ele ainda está em fase de adaptação para entrar na nossa dimensão. Ou então você está em fase de adaptação para se adaptar e entrar na dimensão dele. É isso que eu oriento as pessoas. Quando vocês estiverem em casa e verem um vulto preto passando, você feche os olhos e peça que ele venha com calma e se apresente, dizendo o seu nome, e você vai e conversa com ele. Mas se for o Satanás, não tem importância. Mas se for o cão, mas se for um ET, mas se for isso, aquilo. Eu estou exagerando, porque é isso que as pessoas falam. Mas eu digo assim, olha, não se preocupe quem seja. Você, boa noite, boa tarde, por favor, se apresente. Eu estou com medo, fala a verdade, seja sincero. Eu estou com medo, você está me assustando, então eu quero saber quem é você. Olha, não faça mais isso, quem é você? Aí ele diz, esse cara está indo muito bem. Ele está começando a entender que eu existo. Agora eu vou conversar com ele. Perfeito. Aí outra coisa que eu vejo, principalmente para religiosos, né? Os ateus não. Os ateus um dia ainda vão acreditar em alguma coisa, porque eles acreditam até que existe alguma ordem no universo, alguma força que rege tudo. Eles não acreditam na concepção de Deus e de Jesus que nós temos nesse momento. É por isso que a gente tem que entender as pessoas, né? Aí o que acontece? Eu tenho um conceito de Jesus. Olha, eu vou dar um exemplo. Digamos assim, eu sou uma pessoa que acredita em Jesus. Acredito em Deus. A minha concepção dele e de Deus é diferente das pessoas. Eu não estou sendo melhor. É porque eu estou vindo de uma maneira diferente, sentindo de uma maneira diferente. Aí, digamos assim, Coronel, agora vamos fazer uma vigília? Vamos. Aí reúne um grupo de 6 pessoas e nós vamos fazer uma vigília. Aí um já diga assim, rapaz, e se aparecer um reptiliano? E se aparecer um grego? E se vier uma onça que morder a gente? Se vier uma cobra picar, tudo isso já aconteceu. Se vier um ladrão nos assaltar, já acontece. Aí eu digo assim, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Você sabe quem é Deus? Aí eu peço para ele descrever. Olha, ele tem mais poder do que você imagina. Sabe quem é Jesus? Aí ele começa a elogiar Jesus. Olha, isso que você falou de Jesus, multiplique por 1000 o poder que ele tem. Mas cadê a sua fé no Jesus? Meu amigo, faça a sua vigília, tenha fé. Por que eu digo isso? Porque, baseado no princípio da fé e na crença dele, ele vai dominar o medo. Eu não posso estar fazendo uma vigília com medo aos extremos. De 0 a 10 numa escala de medo, eu tenho que ir pelo menos com um 5 perdendo medo. 5 de coragem, 5 de medo, que não possa fazer uma vigília com 99% de medo. Entendeu? Mas isso é um tempo. Com o tempo a gente vai aprendendo a contornar o medo. E como é que se vence o medo? Isso já é para outra etapa. Vamos para frente. Que depois Então, antes de chegar nessa do medo, eu vou te fazer a pergunta, né? Você falou dos 3 tipos de contato e você estabeleceu não digo uma metodologia, mas um preparo para o contato. Eu queria que você falasse dessas fases, qual é a primeira fase do contato, qual a segunda, que você explicasse um pouco. Uhum. Eu vi que a Amanda colocou aqui o título da live, eu vou ver se eu consigo fixar. Achei aqui, vamos ver. Mas pode ir falando aí. Eu vou responder e depois a gente vai responder as perguntas, né? Isso, tem bastante gente aqui. Mas acho que é interessante você falar desse preparo para o contato, que é um assunto muito interessante. Às vezes as pessoas me perguntam assim, olha, eu queria estudar ufologia, eu queria fazer um contato, porque aconteceu isso comigo. Sempre o procedimento são os mesmos. Porque às vezes eu estava no quarto, apareceu uma luz, eu sonho muito sendo abduzido.
Eu estava na estrada, já fui seguido com carro. Eu estava numa moto, já fui seguido. Eu já vi muitas naves no céu. As histórias são parecidas. Aí o que acontece? Eu pergunto, o que é que você quer com ufologia? Então, cada pessoa, às vezes as pessoas dizem o que querem com ufologia, mas por trás tem um objetivo individual de cada um que a gente também tem que respeitar. Mas a gente sabe, né? Aí o que acontece? Eu digo assim, olha, você quer se aprofundar na ufologia? É um caminho tortuoso. Agora, o que eu digo assim, quando eu digo se você quer se aprofundar no caminho da ufologia, o que é que eu digo? Vá, e no final vai terminar você estando cara a cara com um ser desse. No final você vai estar dentro de uma nave, e no final você vai estar dentro de um planeta desse. Aí eu pergunto para você, que quero? Pois é difícil. É uma caminhada longa. Aí eu dividi em 5 etapas. É que, até aproveitando a pergunta do Felipe, ele falou assim, é possível fazer um contato propositalmente? Acho que aí entra na sua resposta aí, né? Aí pronto. Aí temos assim, eu divido em cinco etapas. A primeira, o contato que eu estou falando não é abdução. Abdução é um contato. Mas eu estou falando é o contato para você fazer uma amizade com o CD. Isso é um contato amistoso. É um contato que você vai tirar um proveito. Tira o proveito do seu contato e o C vai começar a interagir com você e ele também vai tirar um proveito de você. É uma troca de informações. Né? O mundo gira em torno de interesses. Interesses bons, interesses ruins. Né? Interesses E novos. quais, Né? e quais são Aí, esses pronto, cinco? primeiro é você acreditar. Você vai buscar, você acredita no fenômeno. Acredite. Né? Segundo, é você, eu digo, é querer. Né? Você acredita, e segundo, você queira. Porque a gente acredita, não, eu acredito em OVNI, acredito em ET, acredito em vida, tal. Mas agora você quer o contato, então queira. Né? Você queira e queira, e faça, né? Você queira, você acredita e queira. Aí você olha, eu já tenho dois elementos. Eu acredito, mas eu quero contato. Aí segundo, se mexa, faça por onde. Né? Haja. Aí o que é o agir? O agir, aí você vai se preparar. Quais são o seu preparo? Leitura. Né? Comece a ler sobre os temas. Agora, leia sobre tudo. Leia desde a biologia, leia até as religiões. Não vá ler só OVNI, 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 não. As pessoas têm a mania, quando vê um disco voador, só pensa no OVNI. Você não pensa que E é um todo o conhecimento aparato. muito amplo, né? A Ele ufologia vai além do óbvio. envolve todas as ciências. As pessoas dizem, a ufologia não é ciência. Né? É o contrário. Todas as Biologia, ciências na ufologia. Todas as ciências, elas entram na ufologia. Todo o aparato tecnológico que envolve um OVNI, eles englobam todas as ciências que nós temos aqui no nosso planeta e em outros planetas existem, nós não sabemos que existiam. Aí pronto. Aí você estude, leia, pesquise, faça meditação. Faça aí meditação. já vem um Faça preparo. jejum. Faça jejum, faça meditação, faça jejum. Tudo isso tem explicação. Meditação e jejum. Sabe para que é meditação? Para você controlar suas emoções. Para facilitar o aprendizado da sua inteligência, para você expandir a sua mente e aceitar as novas invenções, as novas inovações, as novas realidades. Se você não medita, você não pensa, você não questiona o universo, como é que você vai passar a entender? Né? Aí vamos aqui outra coisa. Aí meditação. Eu falei meditação. É alimentação e jejum. Por que ajuda também? O jejum é porque você equilibra os chakras do seu corpo. Você equilibrando os seus chakras facilita para a sua mente se expandir e você assimilar os conhecimentos com mais facilidade. Entendeu? Então isso ajuda a meditação. Aí também a meditação e o jejum. O jejum também é bom você fazer, porque o jejum, além de equilibrar o chakra, em contato com esses seres, o seu corpo energético, a sua aura, quando ela se expande e se une com a dele, causa um mal-estar muito grande. Esses seres, eles têm um campo energético muito grande em volta deles. E quando você chega, estiver muito com o estômago cheio, então tiver ingerido bebida, seja lá o que for, vai causar um choque energético, você vai sentir mais. A pessoa vomita, a pessoa desmaia, pode ter convulsões. É perigoso. Aí Né? acho que até posso fazer uma intromissão aí.
Porque muitas pessoas falam, eu não vejo as naves, né? Talvez tenha também essa questão da frequência, né? Não sei se eu estou falando besteira, porque parece que até para que haja essa comunicação, como se fosse duas antenas, né? Tivesse que chegar a essa informação. A gente chama Então, talvez... equalização, né? A gente chama equalização de ondas, equalização de frequência, né? Uhum. Aí pronto, aí eu estou falando aqui do agir, né? Aí outra Isso, coisa, merecer. O que é merecer? É você ter um motivo nobre de querer fazer um contato com o CD. Quer queira ou quer não, o merecer é você ser uma pessoa normal, seja normal. Agora não seja uma pessoa normal, uma pessoa que assim, maldosa, que rouba, que mata, que faça as coisas ruins, em extremo. Porque todos nós temos pecado. Então, às vezes a pessoa, não é porque eu já fiz aquilo, eu acho que eu não mereço. Merece. Todo mundo merece, todo mundo não deve se condenar. Está entendendo? A pessoa não deve se condenar. E não se preocupe, você não vai ser condenado por ninguém. Aí o que esse, acontece? Quem pode falar? esse merecimento tem uma relação mais com o que você vai fazer com essa informação também, né? Isso. Porque O se que é que você você. acredita, Pronto, o quer, você merecimento. age. Aí você vai... Vamos ter esse merecimento. Vamos ser bem lógico. Né? Eu quero porque eu acho que eu mereço. Eu sou precisando de uma cura, eu estou querendo acreditar, eu quero me encontrar, eu quero melhorar a minha vida e quero repassar isso para todo mundo. Eu quero trabalhar para o meu bem e para o bem da coletividade. Eu não quero só para o meu bem. Então, isso é o princípio do merecimento. Né? Aí o último, sabe para que todos esses quatro tópicos? É para você vencer o medo. Não adianta você buscar o contato para na hora você estar morrendo de medo. Não adianta, porque o medo, ele atrapalha o contato e é perigoso. Então você tem que ter um equilíbrio muito grande das emoções. Aí, tudo que eu falo é porque já aconteceu. Tudo que eu estou falando aqui, eu não peguei em livro e não peguei de ninguém. Eu estou falando baseado em experiências próprias. Tudo que eu falo é baseado em experiências próprias, mas coincide com a experiência de muitas pessoas. Então, vou dar um exemplo. Você vai fazer uma vigília, eu estou olhando aqui o tempo, mas nós temos tempo. A Você vai gente tem fazer um uma tempo. Tem vigília. algumas Né? perguntas aqui, depois eu vou entrando para fazer. Você vai fazer uma vigília, um grupo de 10 pessoas. O grupo está reunido, sentadinho ali nas suas cadeirinhas, à noite, num ambiente frio, em silêncio, no topo de uma montanha. Aí, de repente, um grupo de 10, 5 sensitivos e 5 não. Olha como é interessante. Aí ele chega assim, olha, eu estou vendo uma nave. As outras, eu também estou. 5 veem e 5 não. Os que veem, eles já começam a se agarrar entre si. Tem deles que se jogam no chão, tem deles que gritam, tem deles que choram, tem deles que desmaiam. E os outros que não veem, uns debocham, uns acreditam, outros ficam com medo. Olha como é o comportamento humano, mas a gente entende isso. Mas E é para a gente natural, entender, porque é algo é desconhecido, natural. né? Não tem Aí, esse como é que eles autocontrole. fazem? Olha como é que eles fazem. Está ali o grupo reunido. A nave fica em cima no modo invisível. Ela se apresenta para alguns, né? Para alguns mais sensitivos. Ou então para todos, ela às vezes se apresenta para todos. Mas ela só se apresenta para todos quando eles escaneiam o grupo. Eles têm equipamentos, ou então mentalmente, ou então com equipamentos, eles escaneiam o grupo e dizem assim, olha, aquele tem câncer, aquele tem problema de coração, aquele ali está só querendo fotografar a gente para jogar no Fantástico amanhã, e ainda quer vender a Já, imagem. já pega o Aquele outro, raio-x. aquele outro nunca acreditou na gente, aquele outro vai morrer daqui a 3 anos. Eles têm equipamentos que analisam você toda a sua vida. Olha, aquele outro já foi isso, já foi aquilo. Eles sabem de tudo. Mas não vamos descer e não vamos apresentar. Ou então eles dizem assim, vamos descer e se apresentar só para os sensitivos. Aí começa. Então, isso é um processo que não é só a primeira vez que vai acontecer. O grupo tem que ser coeso, o grupo tem que ter um objetivo só, e o grupo tem que ir, se no primeiro dia não for, vai depois. Mas o problema é que as pessoas não se preparam individualmente, não se preparam para um contato em casa e não se preparam para um contato num ambiente coletivo no topo da montanha. Eu Mas, vou. Sim. por que Eu ia isso? É para você aproveitar depois fazer uma vencer o medo. pergunta. Né? E por isso que eu digo que essa etapa principal é você vencer o medo. Por quê? Porque o medo não implica algo que vai lhe fazer mal. É algo que vai lhe matar, lhe eliminar. É complexo. A busca do contato é complexo. Como é complexo você viver. É difícil você viver.
Perfeito. Eu vou aproveitar, eu acho que dá para aproveitar e pegar algumas perguntas aqui, Wellington. Eu vi uma passando aqui que era bem do tema. As pessoas, a Taliane, desculpa, Thalia. Pessoas que são sensitivas têm mais probabilidade do contato? E acho que aí entra no gancho também da questão do fenômeno ufológico com o fenômeno espiritual. É necessário que a pessoa seja médium para ter esse contato? Ou Não, ela tem não, que ter não. essa Não sensibilidade? necessário. Não é necessário, mas as pessoas sensitivas, elas têm mais facilidades, né? Elas têm mais facilidade. Interessante que umas já nascem com esse dom, a maioria já nasce, mas outras elas podem fazer treinamento e aperfeiçoar esse dom. Então, as pessoas sensitivas realmente elas têm uma melhor facilidade para fazer os contatos. Por quê? Porque a mente dela é mais expandida e a percepção dela, ela acessa as outras dimensões com mais facilidade. Não precisa, às vezes não precisa estar em jejum, não precisa estar fazendo nada, não precisa estar meditando, porque elas já são sensitivas na sua natureza, né? Mas as outras não, tem alguns procedimentos que facilitam. O Iago está perguntando aqui o que é o contato, porque aí acho que entra também nessa questão, quando você fala do contato, as pessoas às vezes pensam só no contato físico, né? Você vai ver lá o ET chegando, te cumprimentando, e tem o contato extrafísico, né? Isso. Então, o que é o contato em si? Aí é a pergunta dele. O contato, por exemplo, olha como nós já começamos a entrar nos tipos de corpos do ser humano. Então, o que acontece? O corpo humano, ele é composto da parte biológica e de uma parte energética que movimenta tudo isso. É uma parte energética que comanda, uma parte energética pensante. Entendeu? Então, vamos resumir: é um corpo biológico e um corpo pensante que vamos dar o nome de espírito. Vamos dar o nome de mente. Esse corpo que nós estamos aqui não é o nosso corpo natural. O nosso corpo natural é outro. Ele é energia pura. Mas nós estamos aqui nesse planeta que o ideal é que a gente tenhamos esse corpo. Então você tem duas maneiras do contato. Você tem uma maneira de contato em outras frequências, em outras dimensões, e tem o contato nessa dimensão. Às vezes a pessoa chega aqui e diz, olha, chega para mim é porque eu só vivo sonhando que estou numa nave. Quase toda noite eu sonho que vem um ET no meu quarto e me leva. Eu disse, não é sonho, isso não é sonho. Isso é um contato. Né? A pessoa, Pode ser uma ontem eu projeção astral sonhei, e um aí a contato pessoa dá extra. um detalhe, a pessoa, ontem eu sonhei que estava na nave, que era assim, 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 eu fico só observando. Ele está certo. Isso não é um sonho, é um contato. Aí tem pessoas que ainda fazem assim, olha, você deita na cama, né? Você faz ela entrar em transe, dá um toque nela, ela adormece, e o espírito é liberado do corpo. Vamos dizer assim, o corpo mental, vamos falar cientificamente. A mente é liberada do corpo. Aí ela diz assim, aí só, olha, tem um ET aqui no quarto. Aí, olha, interessante que a pressão cai a zero, ela fica extremamente gelada, você não escuta pulsação, nem batimento cardíaco, nem respiração. Você jura que a pessoa morreu, mas deixa ela lá. Aí o que acontece? A gente fica conversando baixinho, ela diz, olha, tem um ET aqui no quarto, tem um ET do meu lado, nesse momento ele está me levando, eu estou dentro de uma nave. A pessoa descreve a nave todinha. Aí eu digo, isso é um tipo de contato. Mas muitas pessoas não entendem isso. Não entendem. Olha, a ufologia ela é complexa, ela é muito bonita e profunda. É por isso que quem gosta de ufologia, entende ufologia, uma população de 7 bilhões de habitantes, quase 8 bilhões de habitantes no mundo, não chega a 1 milhão de pessoas no mundo que gostam de ufologia. Eu pergunto, elas estão certas ou erradas? Elas estão certíssimas? São os bonzãos inteligentes? Não. São apenas pessoas que querem se conhecer e querem conhecer as outras realidades. É uma maneira dela ser feliz, como uma pessoa que gosta de bola, gosta de golfe, gosta de viajar e de pescar. É por isso que a gente tem que respeitar os outros. Então, essa é a nossa mania de que a gente se diverte e gosta e está buscando nos encontrar. Mas que cada um viva a sua maneira, mas que procure ser feliz e não vá fazer mal aos outros. Tá excelente. Não é obrigado ela a gostar de ufologia. E nem Tem algumas. aceitar isso que a gente aceita. Porque uma coisa você falar do que você passa para os outros. E uma coisa é você querer falar por você. Então, o que é que eu digo? Não acredito no que eu estou dizendo. Eu digo assim, não acredito no que eu estou dizendo e não faça nada que eu estou dizendo. Nem que eu estou orientando. Vá você sozinho atrás da sua experiência. Vá. Aí depois você me conta. Não, não vou não. Excelente. Você está feliz não indo? Estou.
Está correto. Ah, eu vou. Vá, eu não vou lhe contar nada, não vou lhe ensinar nada. Vá, agora depois você me conta. Aí você vai dizer se eu estou falando a verdade ou mentindo. Tá entendendo? Vá Eu atrás das... vou aproveitar aqui duas perguntas que estão aqui na Fácil. A Agatha Ferreira, ela pergunta assim, poderia me dizer se pelos seus estudos eles têm forma semelhante aos humanos? Aí entra essa questão também até mesmo do medo, né, da tipologia. E o Rodrigo perguntou se você já teve algum contato. É isso. Vamos por etapa. Repete a primeira pergunta. A primeira é se pelos seus estudos você verificou se eles têm a forma semelhante a nós humanos. Tem já se catalogaram, tem um escritor russo que ele escreveu mais de 40 tipos de raças, mas não são só 40 tipos de raças. Vamos aqui para o planeta Terra, né? Aí tem um moreno, tem um mulato, tem um preto, tem um branco, tem um baixo, tem um índio, tem tudo, tem um albino, um japonês. No planeta Terra, que é um planeta insignificante em tamanho em relação aos outros. Agora você imagina a vastidão do universo. O que Sim. determina a raça, o que determina a raça, vamos dizer assim, cor, altura, cor, altura e biotipo em si, tudo isso que determina é gravidade e luminosidade e o ecossistema em si. Então é isso que determina. Então, tem planetas que vivem em função de alguma estrela, que todo planeta gira em torno de uma estrela. Né? Então, a raça varia de acordo com aquele sistema, da proximidade do planeta, dos campos gravitacionais e da proximidade do planeta com aquela estrela. E cada um tem uma raça diferente. Aí você diz assim, o planeta Terra tem gente? Tem. Vênus tem gente? Tem. Marte tem gente? Tem. As luas de alguns satélites do planeta? Tem. Em concepção diferente do que nós conhecemos. Entendeu? Ou seja, é desse novo tipo. Então, existe variadas raças, existem milhões de raças, não são só 40 raças. São milhões de Eu raças. acredito que isso envolve também a questão do medo, né? Porque a gente tem o medo do desconhecido e ver algo diferente, né? Então a gente tem, e muitos dos filmes passam a ideia, né, dos greys, aquela questão do terror, né? De que dá uma sensação de que aquilo vai te fazer mal, né? Isso. Então, dependente do biotipo, né? Seja, enfim, qual é, mas e sim são seres, né, humanoides que de alguma forma têm aquele corpo para interagir. Só que nós não conhecemos, então acho que o medo também tem isso. E eu percebo que o medo no físico, aí a gente tem as emoções, né? Então você tem o instinto, você quer correr, por mais que você esteja todo preparado numa vigília, você tem que ter um preparo muito grande para ver algo desconhecido ali. Talvez, por isso que eles cheguem mais no sonho, tirem as pessoas, né, em desdobramento, porque aí não tem esse instinto, esse impacto, né, do contato físico. Não sei, pode ser que seja Isso. essa relação. Ó, um exemplo assim, ó, os contatos geralmente começam no quarto. Você vendo o vulto, vendo a luz, a pessoa vem, você sonha demais, você vê aquela pessoa pega no seu pé, pega no cabelo, beija, aí conversa no ouvido, são várias maneiras. Aí quando a pessoa começa a sentir isso, a pessoa se retrai e não quer mais saber. Está correto. Ela sabe, agora, se ela quiser conhecer novos mundos e tirar proveito para si também, para a coletividade, corra atrás e vá. Então o que é que você faz? Venha, mas não me faça medo. Me conte quem é você, o que é que você quer comigo. Outra coisa, eu quero conhecer você, eu quero explorar novo mundo. E vá, com medo, mas vá. Porque você vai colher o bom fruto. Mas ninguém consegue vencer na vida sem sacrifício. Se você quiser ser bem sucedido, materialmente, estude muito. Se você quer ser bem sucedido no mundo espiritual, vá fundo na espiritualidade e vá fundo em busca desses seres. Tanto dos seres da órbita espiritual da Terra, como desses seres extraterrestres. Eles interagem entre si. Assim como eu interajo com vocês, com nós aqui do planeta Terra, eu interajo com o mundo espiritual que gira em torno da órbita terrestre, interajo com os extraterrestres, eu te pergunto, quem sou eu na minha concepção? Eu sou apenas um simples habitante do planeta Terra. Agora vamos por eles. Você nem imagina o que esses seres extremamente evoluídos, eles fazem em outras dimensões. Eles acessam aqui, acessam a dimensão paralela do mundo espiritual, acessam outras galáxias, eles fazem, nossa palavra, eles casam e batizam. Por quê? Porque eles são mais evoluídos que a gente. Eles nasceram primeiro que a gente. Um dia nós ainda vamos chegar lá. Está longe, mas vamos. Uns chegam primeiro, outros depois, mas todos vão chegar. Quando Falta você fala
Quando você fala É, voltando a essa questão dos 5 passos, né, para o contato, você menciona, eu penso muito nessa questão dos 2 últimos, né, porque acreditar, muitos de nós já acreditamos. É, querer, nós queremos, né, porque nós estamos toda hora buscando, olhando para o céu, enfim. Agir, aí começa a maior dificuldade. E quando você fala da questão do merecimento, eu penso também na questão da intenção. Porque as pessoas, às vezes, elas não sabem por que, que elas querem o contato, né? E o que, que isso vai, de fato, mudar, enfim. E por que, que esses seres vão entrar em contato com essa pessoa também, se é aleatório, tem, de fato, algum motivo, né? Então, não, quando você fala... nada, ó, nada é aleatório. Deu nada aleatório. Vamos dizer assim, uns seres do bem que queiram dar interesse com você para fazer contato, uns seres do mal. Ou então, você que é uma pessoa boa, você que é uma pessoa ruim que vai buscar o contato. Nada é aleatório. Você, assim, quando é por acaso, às vezes você pensa que é por acaso. Entendeu? Às vezes você vai numa rodovia, a nave sobre você, o carro pousa na frente, às vezes desce, pega você e abduz. Ali não foi por acaso, não. A não ser quando seja, por acaso, aquele contato primário, que é só aquele caso e pronto. Mas também não é por acaso, sabe por quê? Porque Aproveitar que tudo você está foi por aqui, né? planejado, foi tudo planejado lá em cima. Às vezes você não planeja, né? Às vezes você não planeja contato e vê aquele primeiro contato, aquela luzinha, e desperta, você desperta para o contato. Entendeu? Mas Como se aí, fosse... mas para eles não. Todos os contatos deles são extremamente planejados. Extremamente planejados. Eles são extremamente doutrinados. Extremamente rígidos. É por isso que é raro você ver um ET sorrindo. Eles são muito sérios. Quando você chega, você cumprimenta, eles são muito sérios. Mas são pessoas boas. A Nayane tem uma pergunta aqui, ó. Dá para saber no primeiro contato se o intuito deles é positivo ou negativo, ou precisamos de vários contatos para saber? Dá para fazer se você vencer aquela fase do medo. Mas existe uma técnica bem simplesinha de você vencer o medo e fazer um contato. Ó, fazer o contato não, de vencer o medo. Quando você vê um ser, isso vale para qualquer pessoa, pode ser aqui na Terra, os seus amigos, onde você convive, ou então qualquer ser do mundo espiritual, então extraterrestre. Quando você deparar com um ser estranho, você estiver com medo, você não baixe a cabeça e olhe nos olhos da pessoa. Olhe nos olhos do ser. Então você está aqui, você está fazendo a vigília e chega um ser, o reptiliano. Vamos botar assim, porque já botaram o reptiliano como o Satanás. E os greys. Parece que são o fim do mundo. Pode até ser. Graças a Deus que até agora eu não sofri nada com eles. Aí, digamos assim, aí você chega frente do reptiliano com 3 metros de altura, o bicho feio que sua peste. Aí você chega perto dele, aí o que, é que você vai fazer? Você não vai baixar a cabeça, nem chorar, nem gritar, nem espernear e nem correr. Digamos que ele chegue a 3, 4 metros de distância, você dá um passo à frente e olha nos olhos dele. Aí você simplesmente, boa noite. Posso ser útil? Posso ajudar em alguma coisa? Aí, boa noite. Ele cumprimenta. Olha, eu vim aqui porque você estava querendo fazer um contato, estava buscando contato, e eu estou interessado em você, pois eu estou à sua disposição. Só E não me geralmente, mate, não me faça mal e não me leve, porque eu estou com medo de você, mas diga. E outra coisa, não baixe a cabeça e não deixe de olhar nos olhos. Por quê? Como é que funciona? Quando você não baixa a cabeça e olha nos olhos, mesmo que você esteja morrendo de medo, você entra na mente dele. Todo ser humano tem esse dom. Todo ser humano tem esse dom. Tanto faz ele ser bruto, evoluído ou não. Aí quando você entra na mente dele, você vai ler as intenções dele na mente dele. Ele já vai estar lendo a sua há muito tempo. Ele vai dizer, para esse cara, gostei dele. Eu não posso mais fazer nada com ele. Por quê? Porque qualquer ação que eu for fazer, ele já está sabendo o que eu vou fazer e não vou ter mais elemento de surpresa. E outra coisa, esse cara, ele não é um cão sem dono e não tem, ele não está só. Porque se ele chegou a esse nível de me peitar, é porque atrás dele tem um serzinho atrás dele, dando proteção. E tem. E tem. Tá entendendo? Aí o que as pessoas não fazem? As pessoas não buscam os seus mentores, não buscam os seus guias, não buscam os seus anjos da guarda, não buscam contato com os seres do bem para fazer uma aliança, uma parceria. Não buscam. Porque morrem de medo. Tem medo até de sombra, tem medo até de ficar só no escuro. Tá entendendo? é por isso que Aí a eu te gente fala pergunto, eu sou corajoso? Não. Sou medroso. Quando eu faço com isso, eu faço com cautela e com medo, mas faço. Mais fácil já eu sair acho daqui sozinho para ir para uma praia, ir para dentro dos matos sozinho para fazer vigília. Sabe como? Eu vou, nem que eu me lasque todinho. Sabe por quê? Porque eu quero.
Se eu me escapar dessa também, eu escapo de todas. Sabe por quê? Foi uma maneira de eu vencer o medo. Você subir uma serra sozinho, então você é uma praia sozinho, de noite, 2, 3 horas da madrugada. Pode vir Perfeito. assaltante, pode vir cobra, pode vir ET, pode vir... Eu fiquei lá morrendo de medo, mas fiquei. Agora, eu quebrei 90% do meu medo. 90 não, 40 só. Ainda sou Ainda uns tem. 50% medroso. Né? Tem uma pergunta aqui do Cadu Amorim. Quais sinais temos durante as experiências do sono em dormitórios que são extraterrestres? Porque eu acho que vem muito essa pergunta também, né? Da pessoa Boa ver pergunta, lá boa na pergunta. paralisia do sono ou sentir que tem alguma coisa, mas não sabe se aquilo é extraterrestre ou é espírito, né? Então, Ó, você tem diferencia, sinal. sabe como? Ó, você sabe como é que você diferencia? Interagindo e conversando. Está ali um espírito, aquele formato de energia, e está ali o outro do lado. Mas você faz e agora? Quem é o ET, quem é o espírito? Ó, o que é o extraterrestre, que vive fora da Terra, e que é um espírito recém-morrido, recém-desencarnado, um espírito que vive aqui na Terra terrestre. Converse com os dois. Aí você, para o extraterrestre, você faz pergunta: como é a propulsão da sua nave? Qual é a liga metálica? Como é o sistema de navegação? Quais são o princípio base de funcionamento? Como são as armas? Você começa a fazer perguntas de alta tecnologia, porque a maioria dos espíritos não sabe, principalmente se forem recém-desencarnados. Aí você faz a mesma pergunta para ele. Está entendendo? Você puxa para uma área que você domina. Pode ser costureiro, olha, o ponto de costura, isso, e faz bolo. Assim, assim, assim. Pergunte para o espírito, pergunte para o ET. O ET vai responder todas. O espírito vai gaguejar e vai errar Porque algumas. o conhecimento é igual ao conhecimento humano. Ó, Agora, o pessoal. às vezes também tem um vestimento. É um vestimento diferente. Tem as roupas de voo, macacão, essas coisas. Entendeu? Perfeito. O O espírito, pessoal, geralmente, a maioria, alguns são agressivos, o ET, ele eu acho que a funciona. nossa live vai cair. Tá dando aqui 22 segundos, 21 segundos Então, pronto. restantes. A gente falou. Eu não sei se eu Cruz. tenho. Agora eu. Tive que, É porque tive quando que eu vi, já atualizar o tinha dado programa. uma hora. E aí tava já finalizando. Eu não sei nem se eu consegui salvar a live. Eu acho que eu salvei. Mas eu acho que falta a gente finalizar, fechar aí, né, o assunto. E o Uhum. pessoal tinha feito algumas perguntas. E a principal, eles querem saber como você aprendeu tudo isso, né? Como foi aí a questão do seu contato, se você quiser falar, enfim. E como você está vencendo Uhum. esse medo. Tem muito tempo, como eu já te falei. Bem rápido. O contato é o mesmo para todos. 6 anos de idade, 7 anos, a gente via aqueles vultos no quarto, aquelas pessoas que vinham, sonhava muito voando, sonhava muito flutuando, caindo de costa, sonhava muito com seres pequenos, grandes, altos, dentro de nave e outros planetas, e ninguém acreditava nada, não sabia o que estava acontecendo com a gente. Aí, com o tempo, depois dos 26 anos, é que eu mergulhei profundamente nisso. Aí eu comecei a fazer treinamento em projeção astral. Então, quando eu fiz a primeira vez, foi um pânico muito grande. Aí eu saía do corpo, ficava andando dentro de casa, ficava andando no meu trabalho, ficava conversando com gente que já tinha morrido, conversando com ET, entrando em nave, planeta. É uma coisa de doido. É por isso que todo mundo diz, rapaz, esses ufólogos são malucos. E a gente tem que ser maluco para enfrentar isso. A pessoa normal não enfrenta, a pessoa normal não vai atrás disso. Tem que ser maluco. Eu Entendeu? acho que, na Agora, verdade, tem que ter uma abertura mental, né? Para ter esse. o maluco que eu digo, pronto, agora você falou tudo. O maluco que eu digo, você tem que ter uma abertura mental para você entender novos horizontes. A gente não ficar pregado só no que você observa através dos seus sentidos no planeta Terra. Você tem que aprender a perceber com a mente, que a mente é a raiz de tudo. Você não enxerga com os olhos, você enxerga com a mente. Você não sente paladar, não escuta com os ouvidos nem a boca. Tudo é com a mente. Você processa as informações através dessas antenas e processa tudo na mente. Mas só que em outras dimensões, tudo é mente, tudo é mental. Entendeu? Aí depois eu comecei a criar coragem e querer um contato com esses seres. Aí teve um dia que eu fiquei corajoso, eu fui lá para fora aqui de casa e disse, olha, se vocês existem, venham no meu quarto hoje de noite. Para que eu disse isso? Quando foi 11 horas da noite, o quarto clareou, aquela coluna de energia chegou, atravessou a parede, chegou no quarto, Esse é meu um Deus dos do céu. sinais. Esse clarão no É quarto seria um dos sinais. isso, é o fim do mundo. E para piorar, quem aparece são dois greys pequenos. Eu disse, rapaz, é o Satanás em pessoa. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Agora tem que criar coragem. Aí os dois ficam na minha cabeceira, olhando um para o outro, conversando numa língua parecida com o grego, não, o alemão. Só uma pronúncia muito forte.
Eu não entendia nada. E tome reza, Pai Nosso e Ave Maria, porque eu, de origem católica, eu não tinha outra coisa para fazer. E E para completar, a gente, você viu fisicamente ou no astral esses se dois gregos? tiver do tanto faz você abrir os olhos como fechar, você vê. Quando você tá, é para ver, não tem esse negócio, não. Você vê de olho fechado e vê de olho aberto. Aí ele arrudeia e vai para o lado da minha esposa. Eu disse, não vai mexer com ela, não. Aí eles olharam para o outro e começaram a rir. Aí voltou de novo, não mexa com ela, não, que aí o você vai se ver comigo. Olha a coragem. A hora comecei a rezar, rezar, rezar. Aí desce Nossa. outra coluna de luz no quarto. Essa coluna de luz no quarto, mas só que ela se fragmentou em flocos de energia e tomou todo o quarto e me deu uma sensação de bem-estar muito grande. Sabe? Agora eu tô macho. Na certo foi um exemplo. Eu pensando, foi dois da guarda que chegou, eu botei eles para correr. E eles entraram no outro túnel de luz e foram embora. Esse rapaz, o negócio é sério. Não é brincadeira. Eu disse, agora eu vou atrás. Eu quero saber que arrumação é essa. Aí quando vai com 3 dias depois, eu digo, vem de novo. Ora, não vem de novo. Meia-noite por aí, eu só senti aquele barulho em cima da casa. Tipo de transformador assim, vum, vum, vum. Eita, eles Um outro chegaram. sinal é esse som. O corpo fica todo dormente, você fica anestesiado. Aí é onde vem o pânico. Mistura o medo com o pânico e a coragem que você tem que enfrentar, que você pediu, que não quis. Aí, de repente, eu sou sugado, mas aí ele já me extrai em espírito e não em corpo físico. Aí, quando eu chego dentro da nave, aí eu, olha a coragem, bem humilde, né? Assim, embaixo da cabeça, de cabisbaixo, morrendo de medo, disse, olha, o que é que vocês acham de eu me aprofundar nesse estudo de ufologia? Sabe o que eles disseram? Olharam um para o outro e botaram o dedo na minha cara. O que é que você quer com ufologia? O que é que você pensa que é ufologia? Aí eu peguei, baixei a cabeça, voltei bem rapidinho para o meu quarto, saí, sentei na cama com o coração em tempo de morrer, saí pela boca, fui tomar água e disse, rapaz, agora eles me deram um alerta grande. O que é que eu quero com ufologia? O que é que eu penso da ufologia? E outra coisa, eles só faltaram dar em mim, botaram o dedo no meu. O que é que você pensa da ufologia? O que é que você quer com ufologia? Eu disse, pronto, agora o negócio é sério mesmo. Agora que eu vou atrás mesmo. E por aí vai. Né? A gente pensa assim, fala rindo, brincando, mas Mas o cuidado. As negócio pessoas babado que me forte. procuram, todas são em pânico. Não tem uma que me procure em sorrindo, não. Às vezes, como que o cearense ele é brincalhão, gosta de ter a sua maneira de ser. A gente é conhecido como isso. Mas no íntimo, faz medo. No íntimo faz medo. E no íntimo é um novo mundo que a gente vai descobrir. E é bom. Entendeu? Com o tempo a gente vai perdendo um pouquinho do medo e a gente acha que vale a pena enfrentar o medo. É, eu E o acho bom que é que quando você enfrenta, só para concluir, que quando você vence uma parte desse medo de fazer contato com esses seres do mundo espiritual e do mundo extraterrestre, você aprende a viver melhor no planeta Terra. Você perde o medo de conviver com as pessoas. É isso que eu digo para quem convive comigo e digo para os meus filhos aqui de casa. Olha, do mal do WhatsApp, Facebook e outras coisas, as pessoas estão perdendo medo de se relacionar. Então, hoje o mundo é dos mais espertos? Não. É daquele que não tem medo de se relacionar com ninguém. Aí eu digo assim, vá ali conversar com o presidente da República, vá ali conversar com o senador, vá ali pedir um patrocínio grande empresário, vá ali pedir um emprego disso. A pessoa vai morrendo de medo. Então, liga aí para fulano de tal. Vamos dar chame um jovem hoje para dar uma palestra. Chame. Olha, vamos ali dar uma palestra, me ajudar na palestra. E você vai dar 5 minutos. Qual o tema? O que você quiser. Fale de plantação, fale da agricultura, fale de peixe. Vou nada, eu tenho medo. Isso é um medo de enfrentar a realidade de um novo mundo. É, eu acho que o contato extraterrestre ele amplia não só Isso. essa sua visão de mundo, né? Amplia a É. crença, tudo, mas também faz uma modificação interna, né? Você Da muda seu sua comportamento. posição na Terra, Né? né? Você muda seu Perfeito. comportamento. Olha, eu falo com o mundo espiritual e falo com os ETI. E por que eu vou ter medo de falar com um irmão meu do planeta Terra? Entendeu? Eu não posso ter medo de estar falando. Eu não posso ter medo de estar dando palestra. Eu não posso estar falando em público. Eu não posso ter medo. Eu sou bozão? Não. É porque eu apanhei demais. Aí o que é que a gente aprende? A respeitar as pessoas do jeito que elas são. Pode ser um preto, um pobre, um branco, um índio, um rico. Você trata tudo como irmão.
Mas é claro que eu falo assim também, eu não sou perfeito. Não me tenham como exemplo. Olha o que eu estou dizendo. Não me tenham como exemplo e não me tenham como perfeito. Por quê? Porque eu também tenho meus pontos negativos e também sou cão em pessoa também, às vezes. Todos nós temos a nosso Satanás no nosso interior, ou seja, a baixa É a frequência, a alta dualidade. frequência, um erro, uma raiva, está entendendo? Nós temos a nossa parte amorosa, nós temos a parte de raiva também. Tem hora que eu também tenho raiva das coisas. Né? Tem hora também que eu digo um palavrão. Então, eu tenho meus defeitos. Entendeu? Eu não sou corajoso e não sou perfeito. E não Perfeito. me tenho como exemplo. Né? Ellison, eu Tomem queria. como exemplo, ó, tomem como exemplo vocês mesmos. Cada pessoa deve tomar como exemplo a sua individualidade. Se espelhe em você mesmo. Né? Eu E queria. se espelhe também nos espíritos elevados, nos espíritos ascensionados. Agora, eu vou puxar para a religião. Inspire em Buda, em Jesus, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, tá entendendo? E tem várias Não pessoas que a gente vai importa espelhar, qual. né? Perfeito. Tá entendendo? Wellington, eu queria agradecer. Na verdade, eu te chamei mais para finalizar a live, porque É. foi tão rápido aqui, eu nem sei se eu consegui salvar. Queria agradecer o pessoal do Ufologia Integral Brasil, que está todo mundo aí, e dizer que é bom, né, a gente ter acesso a mais informações que sejam bem-vindas e que as pessoas se interessem mais pela ufologia, né, e saia desse tabu também da questão Isso. de que pode ir além, né? Então, eu gostaria de agradecer e que você receba aí a nossa gratidão aí por ter participado, tá bom? E Eu, venha mais eu, vezes aí. eu é que agradeço, né, de ter tido essa oportunidade de falar o que eu passei e o que eu penso. Né? Então, todos nós temos a nossa experiência, todos nós temos um pensamento. Então, isso é bom, a gente passar, pelo menos, as coisas boas para as outras pessoas. Né? As coisas ruins também a gente passa aqui e acolá, mas é bom a gente passar. Porque o que é que eu vejo? O, o, o espírito, todo espírito de onde... só para fechar aqui, ainda bem que, assim, um exemplo. O conceito de extraterrestre. As pessoas dizem assim, olha, eu tive um contato com extraterrestre, mas ponha na cabeça que todos nós somos extraterrestres. Nós não, atualmente, os seres que vivem na Terra, nós não temos nenhum ser nativo do planeta Terra. Todos nós somos oriundos de um outro sistema. Né? E de acordo com a nossa evolução, a gente vai navegando em planeta até chegar aqui. E daqui a tendência é que a gente vá para outros planetas melhores de acordo com o nosso grau de evolução. Então, o espírito é antigo. O nosso espírito desses seres que vivem na Terra, eles são muito antigos. Eles são muito antigos. E a gente está aqui de passagem e logo, logo nós vamos para outras orbes, viver novas experiências para a gente evoluir. Todos nós somos irmãos. O que é que eles dizem? Não nos trate como Deus. Não nos trate como Deus. Nos trate como irmãos mais velhos. Um dia vocês chegarão onde eu estou aqui. É tanto que às vezes tem aquele conceito, olha, eu mantive contato com um ET que veio do futuro. Não existe futuro. O passado já existiu. O que existe é o presente. O futuro ainda vai chegar. O que existe são seres oriundos de civilizações muito avançadas que estão aqui fazendo contato com a gente. Né? E Perfeito. outra coisa, quem gosta de ufologia, não tenha vergonha de expressar que você gosta de ufologia. E bote na cabeça, ufologia não é ciência. Ufologia está acima das ciências, da matemática, da física, da química. Por quê? Porque a tecnologia que esses seres utilizam para vir até nós e que eles utilizam na fabricação dessas naves que nos visitam e todos os equipamentos de bordo, é uma tecnologia que engloba todo tipo de ciência que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Como eles dizem, olha, vocês conhecem apenas 12 dimensões, acham que existe, mas são milhões de dimensões. Vocês conhecem apenas 5 tipos de energia, ou 6, 7, 8, como eletricidade, campo magnético, ondas alfa, beta, gama e essas radiações. E existem milhões de campos eletromagnéticos que nós conhecemos no universo todo. Existem milhões e milhões de tipos de energias. E nós utilizamos essa energia para chegar até vocês que tão cedo vocês não vão descobrir essa energia. Entendeu? Então, tenha a ufologia como um estudo que engloba todas as ciências. E não o que as pessoas ficam dizendo, mas a ufologia não é ciência. É porque a pessoa só vê ciência, 1 mais 1 igual a 2, só vê com biologia, química, física e matemática. A pessoa, agora que nós estamos começando a despertar para a física quântica do íntimo da matéria, que a gente chama manipulação de matéria. Esses seres manipulam a matéria. Nós não manipulamos matéria.
nós manipulamos reações químicas. Nós não manipulamos. Ele se cura com toque. Esse se desmaterializa e materializa. Esses seres viajam milhões e milhões de quilômetros em frações de segundo. O que é isso? Manipulação de matéria. E eles manipulam a matéria, ainda manipulam a consciência, manipulam o corpo biológico e físico. Você não imagina que tecnologia esses seres têm. Então, é muito abrangente e profundo. Bacana. Esse assunto é um assunto muito extenso e realmente envolve muitas disciplinas. Bom, eu gostaria de agradecer e avisar o pessoal que está perguntando aí sobre o grupo de WhatsApp. Entre em contato com a gente no nosso e-mail, que é ufologiaintegralbrasil@gmail.com. Entra no site também, né, no YouTube, e lá a gente tem mais informações. O Elison, se você quer falar alguma coisa do seu site, enfim, de algum canal... Brevemente estarei lançando o meu canal. Eu acredito mais uns 15 dias, está só dependendo de aliviar mais essa pandemia. Mas se ela for demorar mais de 30 dias, eu vou lançar e fazer minhas pesquisas em campo com pandemia ou sem pandemia. Entendeu? Beleza. Porque já está na hora, né? Então tem muita pesquisa, eu quero só escolher as principais para refazer as gravações. Né? Porque eu gosto de fazer pesquisa em campo. E eu vou começar a lançar pelo menos um estudo a cada semana, depois a gente faz frequência menor. Mas acredito, no máximo 15 dias eu estarei lançando o canal, mas eu aviso a todo mundo. Avisa a gente que a gente divulga aqui, o pessoal do Ufologia Integral. Tem muito caso para a gente passar para vocês. São casos que a gente vai achar muito, muito interessantes. São pesquisas a gente pode fazer uma outra live também mais relacionada a casos ufológicos, que acho que o pessoal também vai curtir. Nós vamos fazer pesquisa. Já fiz pesquisa no mar. Deu uma travada, Wellington. Vai voltar. Agora voltou. E eu quero mostrar, porque eu gosto do campo. Então, é muito bom e emocionante, sabe? Eu sei que muitas pessoas fazem pesquisa em casa mesmo, porque eu sei que muitos trabalham, têm condições financeiras, custo, né? Mas eu já tenho tempo para andar no mato, e já tenho um capitalzinho inicialzinho que eu faço questão de gastar nisso. Porque é gratificante, né? É um investimento na nossa evolução. Perfeito. E é importante compartilhar essas informações. Não adianta eu fazer nada se eu não repassar para vocês. Eu vou fazer todos, vou divulgar tudo e vou repassar tudo que eu sei. Não vou esconder nada. E não vou ter vergonha de falar nada. Não se preocupe, eu não tenho vergonha de falar nada. Eu sou um cabra sem vergonha. A gente está tudo na mesma nave, na mesma tribo. Pessoal, galera da ufologia, muito obrigado. Até a próxima live aí. Obrigada, Wellington. Uma ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau.